então a nossa aula da quarta-feira, do 28 de julho, começando o segundo semestre, né? Então a gente vai falar hoje sobre uma música em específico, que é o Nervos de Aço, e vai falar um pouco sobre o Lupicínio Rodrigues, um compositor aqui de Porto Alegre, tá? E também daí a gente vai fazer uma caminhada sobre essa música aí, que já vai servir de exemplo para mais ou menos o que a gente faz nessa aula chamada Novos Chorões, né? Novos Chorões, por que é Novos Chorões? Porque era essa aula que a galera entra, começa a participar da oficina, mas tem gente que já está há bastante tempo aqui, e a aula faz um acompanhamento, a gente faz uma caminhada assim de repertório, né? Vai conhecendo um repertório e vai desenvolvendo um repertório específico, e a partir disso várias coisas são, como se diz nos arranjos, a gente cava, né? Vai cavando detalhes, né? Por exemplo, vai puxando alguma coisa para o violão, vai para os melodistas, vai para os ritmistas, vai falando sobre assuntos específicos, né? Na medida da necessidade e da presença de todos vocês. A gente tem aula toda quarta e vamos ter todos os sábados no segundo semestre, tá? Até pela perspectiva da gente estar voltando o presencial a partir do dia 4, né? Ou seja, a partir da semana que vem, se der tudo certo, a gente vai, então, começar com um público reduzido, aquele protocolo todo, para a gente voltar com uma pequena, né, com 10 pessoas nas aulas da quarta e do sábado no Instituto Ling, tá? O online vai seguir sempre acontecendo. Então, mesmo quando tiver lá, que a galera for participar, vai ter a câmera lá, vai ter interatividade, vocês vão poder falar também durante a aula, vão poder participar à distância. Quem não se sentir confortável também, fica à vontade em casa assistindo as aulas e vai participar normalmente. Eu vou estar ouvindo os comentários aí, então não tem problema algum, tá? Chegou gente nova aí. Eu não sei se o Kleber já tinha chego. O Kleber, dá um alô só pra gente. Fica difícil, gente. Eu não tô vendo e não tô ouvindo. Eu só tenho um nome escrito aqui. Ainda mais pra gente que tá chegando. Aí, E aí, Kleber. pessoal, beleza? Tá falando da onde? Boa. Palmas Tocantins. Ô, beleza. Tu tá no carro, tá sem camisa, cara. Olha como é que eu tô aqui, ó. Irmão, aqui é um sol para cada um. Cada pessoa tem um sol. Que legal, cara. A gente tá em só 4 graus aqui. Eu acho que agora deve estar um pouquinho mais. Acordou a 4 Ótimo. graus. Imagina o que que tá aqui, né? Mas Tá perfeito. beleza, beleza. Assim, seja bem-vindo, tá? Eu vou ter um papo Obrigado. depois específico para a galera que tá chegando no final, uns minutinhos ali para falar, para tirar mais umas dúvidas, tá? Mas tu já vai ver hoje mais ou menos o que que é a aula de quarta-feira, que é os Novos Chorões, né? Que é essa aula. E a gente tem aula no sábado também, às 14. Daí é uma aula voltada à composição. Aliás, eu tô devendo para vocês, vou mandar essa semana aí a partitura e a coisa que eu fiquei devendo do sábado. Hoje eu vou ter um tempinho e vou fazer. Nesse sábado a gente completou uma música, um choro composto coletivamente aí, e a galera completou vários choros compostos aí também individualmente. Então, no sábado é voltada à composição. Vou deixar para explicar o sábado no sábado, tá? E hoje tu já pode assistir aí o que que a gente faz nas quartas e acho que vai te interessar. Qual é o teu instrumento mesmo, Kleber? Flauta transversal. Maravilha. Então, pô, estamos precisando aí de flauta. Tem o teu parceiro aí, o Adilson. Quem é que mais tá da flauta aí também? Acho que só o Adilson hoje. Acho que só o Adilson ainda, flautista aí também, parceiro aí de instrumento aí. Trocar figurinha aí depois. Tá? A gente vai. Eu vou dar seguimento aqui. Depois no final eu peço uns minutinhos aí para vocês, para a gente falar um pouco. O Sérgio já tinha vindo na outra aula. O Pedro acabou de falar. Cauã, acho que já falou também. Então, tá dado um alô aí para todo mundo, tá? Hoje a gente vai falar, então, especificamente sobre um compositor e sobre uma música que é o Nervos de Aço, tá? Muita gente conhece o Nervos de Aço através do Paulinho da Viola, que fez uma gravação muito boa, inclusive. Mas o compositor aqui de Porto Alegre, que é o Lupicínio Rodrigues, talvez o compositor mais ilustre do Rio Grande do Sul, assim, conhecido, né? Muita música conhecida, né? Pouca gente que nem ele, que tem pelo menos uma meia dúzia de músicas assim realmente conhecidas no imaginário da música popular brasileira, né? E o cara nascido ali hoje em dia a Cidade Baixa, nosso bairro boêmio, né? Na ilhota, né? Uma ilha que se formava
entre o Dilúvio e o Guaíba, né? Foi desviado, né? O Dilúvio foi feito um corte dele para ele ser reto, né? Antes ele fazia uma curva ali onde é a rua João Alfredo e formava uma ilha, né? E era essa ilha aí em que aproximadamente, muito perto onde é o Teatro Renascença, ali o Centro de Cultura Municipal de Cultura, onde era a casa, né? Onde nasceu o Lupicínio e tal. Uma boa de uma história para vocês irem atrás. Depois eu vou recomendar de saída, tá? Porque aqui a gente não a aula não funciona só com a parte das músicas que a gente fala, tem mais algumas coisas, tá? E Lupicínio, que a gente fez em 2014, ano do centenário do Lupicínio. Eu digo a gente, eu e mais um grupo de músicos e a turma do teatro, um musical, tá? Um musical bem legal para teatro e foi adaptado para televisão. E a RBS fez uma adaptação desse musical e ele tá online. Então eu vou só copiar aqui para vocês poderem, quem quiser assistir, tá? É muito legal, tem em torno de 50 minutos, tá? E ele conta assim em forma de musical, né? A trajetória do Lupe, com um repertório nada óbvio, assim, vamos dizer que ele é um repertório assim bem, tem muita coisa lá do B também, então quem quiser conhecer coisas diferentes pode assistir, tá? Isso, Juliano Barreto participou fazendo loop, isso, Gabriel também, Pamela Amaro, outros tantos artistas aí do Rio Grande do Sul que contribuíram para essa produção. Eu te vi tocando violão lá, Matias. Que legal, Thiago, muito legal. Foi no Teatro São Pedro? Foi na estreia lá? Não, eu vi o vídeo na internet. Eu vi no YouTube. Ah, legal. Eu vi online. Tá, Na época eu só vi a propaganda na TV. Legal, eu vou passar o link aqui, tá? A gente não vai assistir, obviamente, porque a aula vai focar em outra coisa, mas é para quem quiser se aprofundar, sempre vou dando alguns materiais a mais. Lupicínio, casualmente, é um compositor que eu fiz uma pesquisa bem ampla, assim, na obra dele, da vida dele. Então, a gente dá para debater bastante coisa, mas eu vou focar hoje no Nervos de Aço, que é uma das músicas mais conhecidas dele, né? Eu vou copiar só o link para vocês e vou botar aqui no chat. Quem quiser depois se interessar, pode assistir e clicar no link, tá? Tá aí. Rede Globo, mas não é Globoplay, tá? É aberto, é um link aberto, tá? Vocês podem assistir. Então, no ano de centenário, 2014, agora já passou uns anos, e a história é a seguinte: o Lupicínio é um compositor desse tipo de música que a gente chama samba canção, né? Ou seresta, né? Esse nome popular também de música de dor de cotovelo, eu acho meio estranho essas determinações, esses nomes assim, mas o samba canção é uma boa de uma terminologia, porque é o samba, né, mais lento, né? Então mais como canção. E o Lupicínio foi rei nesse tipo de composição, né? Ele teve um talento, um brilhantismo muito grande. E o interessante é que não é relatado assim em nenhum lugar que ele soubesse tocar algum instrumento musical, né? Nas biografias e tal, e quem conhecia ele relatava que o Lupicínio não tinha prática de tocar nenhum instrumento. Ele tocava caixinha de fósforo, ele falava, Matias. Isso aí, era uma percussão, mas nem isso ele tocava ao vivo, assim, era uma coisa bem discreta, assim, a atuação dele como instrumento. E o engraçado é que as composições dele são super ricas, várias modulações, é o que eu falo para vocês em aula aqui, para a gente sempre prestar atenção nas harmonias, né? Criar esses caminhos dentro da nossa cabeça, porque ele, mesmo sem tocar um instrumento harmônico, né, compunha com essas modulações, para vocês verem não só a genialidade, mas o treino dele, né? A cultura musical muito elevada do Lupicínio. A música, então, que a gente vai tocar é o Nervos de Aço. Eu sempre faço assim, ó, já a galera que tá chegando aí hoje também, eu passo para vocês na aula uma partitura de melodia e uma cifra da música, tá?
Na outra aula a gente volta a falar sobre essa música, mas daí já com um playback da música. Eu faço um playback tocando violão, cavaquinho, pandeiro, para que vocês possam tocar junto com a música, solar a música, inclusive gravar junto com esse playback para lançar lá na nossa página Oficina de Choro 2021, tá? Que é a página onde a gente vai lançando as coisas da oficina. Algumas eu reposto lá na página do Instagram também. Então, eu vou passar aqui para vocês, para todo mundo. A cifra tá aí, foi. E agora vai a melodia também. Sim, os solos da música estão aí. Já botei o solo aí. Tá? Já tá aí cifra e melodia separadas, tá? Para vocês poderem depois consultar. Agora eu compartilho em tela, porque a gente vai usar a música aqui, né? E vou compartilhar aqui na tela, então, a cifra dela para a gente começar analisando a melodia. A harmonia, desculpa. Nervosinho. Ô, Matias, Por favor, fale. por acaso tu já tem separado todas as canções que tu pretende passar nessa cadeira, assim, nessa aula? Não, na verdade, assim, eu tenho uma lista que eu vou utilizando e algumas dessas coisas eu adapto de acordo com o público, com quem vem assistir as aulas, entendeu? Então eu não faço o planejamento todo fechado. Eu tenho as músicas, um percentual delas, e eu incluo coisas muito nessas. Por isso que eu falo tanto nas aulas, para a gente contribuir, trocar ideia, conversar, porque eu gosto de adaptar ao universo de quem vem fazer as aulas. Tá, Daniel? Uhum. Aí nesse sentido, por exemplo, tu me diz, mas eu conheço aquela lá, não sei o quê, daí daqui a pouco se fala num compositor, numa época, e daí eu gosto de incluir isso. Mas sim, eu já tenho uma parte desse repertório aí definido, né? Nessa aula dos Novos Chorões são músicas com uma dificuldade um pouco mais tranquila em relação às que a gente vê em outros momentos. São músicas com melodias e harmonias que são também voltadas, né, aos novos chorões, porque a gente não pode começar já com algo super difícil, tá? Então, tem isso também nessa aula. Mas eu vou compartilhando sempre, entendeu? Vai compartilhando. Tem o caderno, né? A gente tem o caderno da oficina, que tu já tem, acho, aí. E que ali tem muitas coisas que a gente fala, que a gente usa. Sim, eu tava perguntando na questão de organização de material, assim. Que às vezes fica um pouco difícil de eu pegar esporádicos. Não, mas não te preocupa que eu vou passando o durante, assim, e atualizando o arquivo, tá? Deixa comigo que eu faço isso para todo mundo. Ou seja, eu vou juntando tudo e vou passando um durante, assim, a atualização, sabe? O arquivo 1.0, 2.0, vou passando durante as aulas e vou atualizando isso. Esse semestre passado eu mais postei lá, mas muita gente não consegue acessar, então nesse semestre eu vou fazer assim, eu vou ir dando o arquivo parcial, tá? Eu me atrasei com algumas coisas aí para passar, essa semana ainda vai os PDFs do primeiro semestre completos que a gente foi fazendo, atualizando, mas essa semana eu passo tudo isso aí. É bastante coisa, né? A gente tem mesmo tendo a pandemia, tem umas coisas que ficam corridas, né? E às vezes não consegue fazer tudo, mas a gente vai, à medida do possível, vamos botando tudo em dia aí. O que tu ia dizer? Eu tenho uma pergunta também sobre o Nervos de Aço aí, essa versão que tem, é a versão que o Lupicínio cantava? Legal. A versão no caso. Sem pá. Não. Essas versões que eu passo desse material aqui, eu até gosto de dar sempre o crédito, né? Esse material é o livro das populares do professor Luiz Machado, tá? Professor que é professor emérito aqui do Rio Grande do Sul, que gentilmente cedeu esse material para a gente usar nessa aula, que é o quê? Qual é essa versão? Essa versão é a que fica na extensão melhor para o cavaquinho, para bandolim, né? Para essa versão instrumental que a gente toca aqui, tá? Então, sempre as tonalidades e as versões aqui que eu passo especificamente nesse material, elas estão sempre na altura, né, do pentagrama e na altura desses dois instrumentos, violão, cavaquinho, bandolim, fica confortável nessa versão. Para cantar, tá? Tem uma galera que é cantora aqui também, a gente tem que ir adaptando, a gente troca o tom de acordo com
troca o tom de acordo com a extensão, né? Com a tessitura vocal aí dos cantores. Então a gente não tem como fazer uma tonalidade para todo mundo. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, de exercitar isso. Isso, inclusive, pode ser tema de aula, assim, quando, vamos testar em tal tom, vamos ver isso e outro. Eu passo uma versão porque eu tenho que passar uma versão. A mesma coisa serve para harmonia, né? Essa música tem dezenas de regravações, tá? Então não existe uma harmonia dela, existem várias. O Paulinho da Viola tem uma, o Lupicínio tem algumas, ele tem mais de uma gravação, tem outras gravações. Então, o que a gente faz? A gente define uma versão, que é essa que está aí para vocês, que fecha com a melodia, né? Que é uma versão que está correta em termos de harmonia, não tem nada de choque. Daí, se a gente quiser falar sobre uma versão específica, depois a gente pode falar também. Alguém quiser trazer, mas eu tenho a gravação. Deixa eu só fechar o piano um WhatsApp. Então, quando alguém quiser trazer uma versão específica, pode chamar, avisa, traz aí, fala pra gente que eu falo também sobre versões específicas, não tem problema nenhum, tá? Vamos fazer uma coisa, eu vou tocar uma vez aqui, porque tem gente que deve estar boiando e não conhece a música, tá? Naturalmente, nem todo mundo conhece o repertório. Então, vamos lá. Vamos tocar uma vez aqui, vou dar uma tocada só para mostrar aqui para vocês. Inclusive, já vou ter que fazer isso aqui na hora. Já vou ter que fazer isso meio que na hora aqui, porque também não é o tom Fá maior. Então, você sabe o que é ter um amor, eu sinto, ter loucura por uma mulher, e depois encontrar esse amor, eu sinto, nos braços de um outro qualquer. Você sabe o que é ter um amor, eu sinto, e por ele quase morrer. Só um segundo, desculpa. E depois encontrá-lo em um braço que nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, despeito, amizade ou dor. Eu só sei é que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Daí vai em frente, tá? Mas que só uma voltinha para mostrar para vocês aqui parte da melodia. Toquei em si bemol aqui, que é um tom que para mim funciona um pouco melhor. Para quem alguém me chamou no chat aqui, o que tem que ver? Tem que ficar trocando de página aqui para ver. Pra mim é um pouco estranho ouvir essa música não no tom que o Paulinho da Viola canta. O Paulinho, né? E tem outros estranhamentos, né? Que não custa a gente comentar aqui. A música é feita numa época em que a moral, em geral, era bem diferente, né? A gente tinha outros pensamentos no mundo, em geral. Coisas que hoje em dia a gente não tolera mais, não aceita mais. A música continua, a gente continua tocando, ela tá no repertório. Talvez os comportamentos ali não se enquadrem mais hoje em dia. Isso serve para todos os compositores aí abaixo dos anos do século que a gente está hoje em dia, né? Tem muita coisa que que mudou, né? Mas a gente continua cultivando a música, talvez, enfim, tá? Só para contextualizar, né? Porque isso faz sentido que a gente questione também isso. Então, vamos lá. Vamos tocar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui o resumo aqui. Essa aqui tá em Fá, né?
Tá. Obviamente não é a minha tonalidade para minha voz, propriamente para minha voz, só dei uma solfejada aqui. Fala, Vera. Quer falar alguma coisa? Sim, eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com choro, mas ao mesmo tempo eu gosto de observar tudo, assim, todos os movimentos musicais, tudo que é coisa assim, então. E eu sempre penso, porque eu cresci com a Jovem Guarda. Eu cresci na década de 60 com. Eu ouvia de tudo. Eu ouvia né, Vinícius de Moraes, eu ouvia Jovem Guarda, eu ouvia tudo que acontecia, tudo assim. Minha mãe sempre me chamava para televisão para ouvir tudo que tinha de música acontecendo. E daí tem muita crítica em relação à Jovem Guarda, que é a imitação dos Beatles, não sei o quê, mas melodicamente não tem nada a ver com Beatles. Melodicamente, harmonicamente não tem nada a ver. E eu penso muito sobre isso, né, no que eles se inspiraram. Daí, ouvindo agora você tocando essa canção, eu percebi quanto tem de Erasmo Carlos e Roberto Carlos mesmo, né, assim, quanto eles se inspiraram no samba canção. Para as melodias, né? É impressionante, assim, a harmonia também. Assim, eu estava hoje pensando numa canção em menor, né? Assim, fazendo alguma coisa assim de harmonia, de choro, e me dei conta quanto eles se inspiraram, quanto eles compuseram em menor, de uma forma que não era composta pelos Beatles, por exemplo, pelo rock da época. Então, como era diferente esse rock brasileiro. Então, isso foi uma coisa que me... ele tem uma coisa própria. Isso faz parte também, Vera, com certeza, de um gênero maior, assim, vamos dizer, mais amplo, que é da música romântica, né? Eu não vou entrar tanto nesse assunto, só para explicar o que tu contextualizou. É bolero, acho que também se inspiraram. O bolero, exatamente. Tem todo um gênero, assim, amplo, né, de música, que é dessa música romântica, e com certeza tu citou aí dois compositores que claro que foram além daquela ideia melódica ali, e assim, é inevitável, é importante citar isso, né, que é inevitável quando a gente sofrer a influência do local, né. Se fala aqui bastante sobre a estética do frio, né, o conceito da estética do frio, né, hoje é o dia do frio, né, é inevitável que isso entre na nossa música, né, então o nosso habitat, né, ele entra diretamente na nossa música, então não teria como ser diferente na música desses compositores, não entrar, apesar de não serem músicos de choro, de seresta, que isso não tivesse dentro da música deles. Então, com certeza. Tá? Vamos adiante, então. Vamos abrir aqui, então. Em primeiro lugar, se alguém não conhecia a música, quer que eu toque mais algum trecho, alguma coisa, tem que avisar, tá? Não tem como saber isso. Agora eu vou seguir e vou falar um pouco sobre a música em si, tá? Sobre a harmonia e tal. Porque eu sempre trago aqui, mesmo que sejam músicas com letra, são músicas do universo do choro, tá? Então, para que a gente, ao longo das aulas, a gente vá aprendendo um pouco dessas sequências harmônicas, dessa construção melódica do choro. Então, existe uma coisa que une todas essas músicas, né? Senão não se chamaria choro, não se chamaria samba, né? Então, essas coisas que unem essas músicas, essas características, são sempre foco assim da aula, porque facilitam isso. Alguns dos que se inscreveram, até não vi, uma galera não veio hoje, mas vai vir na sequência, queriam, eu quero acompanhar de ouvido, eu quero tocar, eu quero compor e tal. Então, saber sobre esses padrões, né, sobre essas coisas que se repetem é muito importante na hora da gente querer acompanhar de ouvido, por exemplo. Porque daí, quando a gente for pegar uma música, a gente vai entender, sentir para que lado foi, tá? Essa música é excelente nesse sentido, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui e peço para contribuição, quem quiser, para explicar um pouquinho da harmonia, fazer uma explicação da harmonia inicialmente aqui, tá? Nessa versão em Fá maior, tá? A gente está aqui saindo com a sequência de Fá maior, não tem nenhum mistério, né? Que é sempre o Fá sustenido diminuto, Sol menor, Dó 7, 2, 5, 1 ali, né? De Fá maior, que ele faz de duas formas, se vocês prestarem atenção, ele faz subindo com diminuto ascendente e também descendo com esse diminuto descendente, né? Para utilizar o baixo, Fá sustenido, e depois o Lá bemol, tá?
Como a melodia não choca com isso, ele utiliza esses dois caminhos aqui. Então presta atenção nessa primeira dica de harmonia que ele usou. E depois ele usou. Os dois caminhos, né? Mas o caminho, a partida e a chegada é a mesma, é Fá e chega em Sol menor, né? Só que chega de duas formas, passando por dois diminutos diferentes, tá? Então com o diminuto ascendente e diminuto de aproximação descendente, tá? Depois do A7 não tem, então, nenhuma. Tem aqui como é que eu posso dizer... tem um ornamento aqui, uma coisa para embelezar a harmonia, que é só esse sustenido 5 aqui. Então é um dominante. A gente bota o sustenido 5 para dar. Tá? Só, mas enfim, nada de complicação aqui. Na segunda sequência, ele faz o quê? Ele faz uma ida ao Ré menor, né? Então ele faz de novo a sequência de Fá maior, só que ele inclina para Ré menor, olha aqui, ó. Né? Ele faz esse caminho. Então, já primeiro aqui temos um elemento diferente já que tem que saber. Primeiro, a primeira parte não precisava saber muita coisa, porque era simplesmente aquela velha ida, né? Aquela velha sequência de Fá maior, né? Sequência de Fá maior, Dó 7, Sol menor. Então, inclusive se acompanha de 1 zilhão de formas essa sequência, né? Por isso a gente tem que ver a versão mesmo, porque essa ida, Fá maior, Sol menor, Dó 7 aí, no caso dessa música, tem muitas opções, jeito de encaminhar os acordes, né? Mas aqui não. Aqui a gente vai fazer uma ida ao Ré menor. Então isso sim já tem que saber. É o primeiro asterisco, né? Até aqui, né? Então ele faz a sequência. Aqui tem que saber, né? Então, ou seja, rolou uma ida aqui especificamente para o Ré menor, tá? E como é de praxe, a última frase, tá? Das partes, né, desse tipo de música, e sempre indo ao quarto grau, né? E não é diferente nessa música, né? E, inclusive, para que serve geralmente esse quarto grau também? Alguém vai se lembrar? Além de ser uma parte da melodia, alguém se lembra para qual é a serventia muitas vezes desse quarto grau aqui? Ninguém se lembra? Já falei algumas vezes em aula aqui, hein? É utilizado como introdução, entendeu? Muitas vezes as introduções de samba, de canção, é usada a última frase, né? Né? Então tem muitas músicas que utilizam essa última frase, a frase do quarto grau, como introdução. Tá? Até aqui, o que temos de dúvida? Galera nova aí que chegou, tem que perguntar, não tem como saber as dúvidas aí, ainda mais a distância aí, com a distância do Oi, Matias. Vamos lá, Dilson. Aquilo que tu falou ali em ida para o Ré menor, isso aí não se caracteriza como uma modulação, porque o Ré menor é o sexto grau menor. Exatamente, a gente não chama de modulação, quando vai para o relativo, a gente não chama, por vários motivos, porque não muda quase nada, né? Ele não muda a armadura, não muda as notas, são muito incomuns, né? Mas isso aí, tecnicamente, não se chama modulação, mas a gente tem que saber, olha, os acompanhadores, então nem se fala, tem que saber que foi uma ida para o relativo, né? Porque senão tu não acompanha certo. Se tu continuar em Fá maior, não vai dar certo. Mas é isso aí, a gente não muda de armadura, não tem acidente novo na área, então é isso aí. Mais alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu ida ao quarto grau, todo mundo entendeu sequência de Fá maior. Gente, eu não tenho... Alguns eu ainda consigo ver o rosto aqui, outros nem o rosto eu tô vendo, então não tem como saber se tem dúvida, se não tem. Eu vou tocando em frente, daqui a pouco. Essa ida pro Ré menor, ela é de passagem só, né? Porque exatamente. Está indo para o quarto grau, né? Exatamente, é uma passagem ali. Aliás, as modulações, as idas de câmbio de tom do choro, tá? Que a gente chama de modulação, elas todas são rápidas, tá? A modulação do choro, que sempre acontece no mesmo lugar, nos choros tradicionalmente, ela tá sempre do sexto para o sétimo compasso. E ela dura 2 ou 3 compassos. Essa é a modulação que acontece nas frases de choro, tá? Não estou falando entre as partes do choro, estou falando internamente, dentro de uma parte.
quase sempre a modulação do choro ela está entre o sexto e o oitavo compasso da parte. Quase sempre. Matias, eu Vai. acho que o nome bonito disso é tonicização. Inclinação também se chama no choro. Só que assim, ó, por que eu uso, Léo, o nome modulação, tá? Porque no choro, primeiro que entre os chorões todo mundo fala modulação, tá? Mesmo que tecnicamente a gente estudando a música erudita ou em métodos de harmonia, isso não se chame modulação, né? A modulação ela tem que trocar a armadura de clave, ela tem que ser maior, enfim, tem várias outras coisas, né? A gente chama por causa que é um nome prático. E porque, principalmente, o que a gente leva em consideração é que as notas nesse trecho, elas sofrem acidentes. Ou seja, elas têm notas da tonalidade em que elas vão. É mais nesse sentido. Como várias coisas. Por exemplo, em choro, muita gente fala os contracantos do choro, ou do samba. Contracanto não tem nada a ver com aquilo, porque contracanto tem uma regra fixa, uma técnica específica, mas a gente chama de contracanto, contraponto, né? Então, assim, essa terminologia, legal tu ter levantado isso, essa terminologia, como é um gênero específico, é uma linguagem, né? A gente fala de uma linguagem, né? Nessa linguagem, nesse idioma choro aí, a gente utiliza essa terminologia, mas não necessariamente é a mesma que se utiliza em outros ambientes, vamos dizer assim. Tranquilo. Mais alguma coisa de dúvida alguém aí? Sobre a primeira parte ainda, tá? Alguém que não entendeu a sequência? Assim, agora o importante para vocês fazerem sempre é um procedimento que talvez vocês não estejam acostumados, mas é muito importante. Ao final da aula, tá? Ao final da aula, não se esqueçam de passar essa harmonia. Que é passar o quê? Tocar ela. De preferência, tocar ela de ouvido, sem a consulta, para depois num outro momento, sim, daí tocar consultando. Por que isso? Porque só assim vocês vão começar a sentir a harmonia, que é o mais importante. Para mim, não saber a harmonia, às vezes não importa muito saber ela, a teoria dela, mas sentir quando vai para esses lugares, né? Por exemplo, aqui temos duas coisas que vocês já deveriam, para quem quiser treinar a percepção, é importantíssimo que vocês treinem, sintam a ida ao relativo, né? Que a gente falou, e a ida ao quarto grau. Eu digo assim, vocês estarem ouvindo uma música agora foi pro relativo. Agora foi pro quarto grau. Tanto faz o tom da música. É sentir para onde ela foi em termos de percepção. Tá, Bueno? Posso ir adiante? Nenhuma pergunta, eu vou seguir adiante na harmonia. Eu quero falar uma coisinha só. Quando tu vai para o quarto grau, o interessante é que tu não tem o 2, tu tem o 3, né? O Ré menor é o 3 do Si bemol. Espera um pouquinho. Ré menor. Quando tu vais para o quarto grau. Que é o Si bemol, tá, a né? preparação A preparação a terceira, né? O terceiro grau menor que é usado, né? Como se fosse uma preparação. Isso, Dó menor, que a Vera tá falando antes. Normalmente a gente faria Dó menor, Fá 7. Por isso que ela foi mesmo relativa, é uma frase em cima do relativo, né? Por isso que tem que saber esse trecho, por isso que eu sinalizei aqui, para quem não entendeu o que a gente tá falando, ó, vou riscar aqui para vocês verem. Eu sinalizei que aqui é uma ida ao relativo, ó. Isso aqui, ó, Lá 7, Ré menor, ele foi pro Ré menor mesmo. Vocês vão ver uma melodia em Ré menor aqui. E daí, claro, depois ele prepara e vaza a frase em quarto grau. Tá? Vamos adiante, então. Bota no mute só, Vera, porque quando sai um barulho alto. Aí, beleza. Quando quiser falar, fala à vontade. Só quando não for falar. Bueno, segunda parte. Então, outra coisa que é interessante a gente falar. A relação entre as partes. Né? A gente tem Fá maior e Ré menor, então a relação de tons entre as partes é muito importante, a gente sempre está analisando também nas músicas. Nessa música é uma relação. Deixa eu fechar aqui. A J7 deu um barulhão aqui no meu ouvido, não sei se de vocês deu também.
Jota, bota no mute aí o teu. Então tem que sair de uma tela. Peraí, eu vou fazer. Saio de uma tela, abro outra, só para botar no mute. Aí, fechou. Feito. Tá. Vamos para a segunda parte, então. Segunda parte, Ré menor, tá? Eu vou solfejar a melodia aqui também para dar uma facilitada. Olha quem chegou aqui para dar um alô para vocês. Espera alguém. Acho que tava com saudade de dar um alô para a turma aí, ó. Olha aí, ele aí, ali. Fivarola na área, vamos lá então. Nosso mascote. Nosso mascote aí voltou aí, ó. Ele tá, esses caras estão morrendo de frio, né? Só querem se esconder do frio, eles não querem nem saber de parceria. Nem não ouve, cara, eu tô de fone aqui, não faço. Ó, ouviu que quis comer o meu fone. Agora parem de assoviar aí, gente. Então tá, vamos adiante, tá? Segunda parte. Estamos indo para Ré menor, tá? Melhor parte da aula foi com ele. Foi, sempre é. Do dia também é. Ali, ó, tô vendo alguém com seu cat no colo também. São inseparáveis, né? Não adianta, né? São os parceiros nossos, né? Depois ele ainda tá fazendo esse agrado aqui para mim, porque depois ele quer saber do passeio dele. Porque mesmo no frio, eles passam frio, mas na hora de passear, eles querem passear mesmo com frio. Matias, a tua aula é muito boa, viu? Não desmerecendo nenhum conteúdo, que é maravilhoso. Mas esse cara aqui... Desse cachorrinho. Esse cara... Uma hora eu trago o irmãozinho dele junto para mostrar para vocês. O Arlequim. Tá, vamos lá. Segunda parte. Bora lá. Gente, ida ao Ré menor, tá? Eu vou tocar um pouquinho dela pra gente, né? Só um segundo. Trocar de página. Eu quero botar duas aí. Eu tô pedindo há horas já pro Duca, ele não me ensina. Tá? Então, só para lembrar aí quem não tem a música, a melodia dela na cabeça, dá uma relembrada aqui. Então, o que aconteceu na segunda parte? Ré menor, Lá 7. Ciclo de Ré menor. E já vai ao quarto grau. 2, 5, 1 para o quarto grau, tá? Isso aí é algo... é a coisa que mais acontece. Prestem atenção agora, ó, um asterisco aí para todo mundo. A harmonia em tom menor, tá? O que sempre acontece é ida ao quarto grau. Podem tocar qualquer choro, qualquer samba, tudo. Quando vocês estão em tom menor, a ida ao quarto grau é quase que inevitável. Tá? Então já façam, ó, quem quiser já fazer um estudinho rápido, peguem todas as tonalidades em tom menor e façam uma ida ao quarto menor. Porque sempre vai acontecer, gente. Tiverem em dó menor, vai para fá menor. Tiverem em mi menor, vai para lá menor e assim por diante, entendeu? Então, calculem já na cabeça de vocês e treinem, principalmente, essa percepção. A ida ao quarto grau. Sempre tem a ida ao quarto grau quando a gente está trabalhando em tom menor. Tá? E não é diferente aqui. Aqui rolou a mesma coisa. Ó. Estamos em Ré menor, então... Sol menor. Foi ao quarto grau. Daí ele usa esse sol sustenido na melodia, ou seja, tem que fazer um Mi7, faz um 5 do 5, ó. Vou trocar de página aqui. Metade da frase. Então fez um 5 do 5, fez Mi7, Lá7. Por quê? Porque ele tá fazendo aqui, ó, fica bem na troca de página, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, esse Mi7 aqui, ó, né? 5 do 5 para ir pro 1. Então fez esse Mi7, que é a dominante do Lá7, que vai pro Ré menor, tá? Até aqui alguma coisa? Então, a primeira parte da harmonia da segunda parte. Não se compliquem.
Até a melodia tá no sol, no mi. Alguma coisa aqui? Posso ir adiante? Para segunda, então segunda frase da segunda parte, né? Igualzinho, ó. Ou seja, é duas vezes a mesma harmonia, com a diferença que no último compasso, ou seja, onde tem essa rítmica aqui escrita, que a gente tem aqui, né, Ré menor, Ré bemol, Dó 7, aqui tem esse tom, rom, rom, que é só uma forma o casa 2 a gente faria, né, a volta para a primeira parte com a preparação. Tá? Vamos lá, então, a dúvidas da segunda parte. Lembrando, quem está chegando hoje aí, a gente faz sempre as músicas divididas entre 2, 3 aulas por música. A primeira a gente conhece um pouco a música. Agora vocês podem buscar algumas versões na internet. Essa música, digitar no Google, vai ter N versões para vocês conhecerem mais, além da minha que eu improvisei aqui para vocês. Nós falamos sobre harmonia e repartimos a música em pedaços para a gente entender a harmonia. Tá? Só que a aula não acaba aqui. Ela necessita desse a mais de vocês fora da aula agora, que é tocar isso depois no seu cantinho, assim, reservado no seu instrumento, cantar ela, passar a melodia da forma que cada um vai aplicar o seu instrumento. Os percussionistas, por exemplo, entender esse break, né? Tem um break bem simples de cocheio, né? Pá, 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 né? Entender essa construção, aí os alô violonistas já criar uma baixaria para isso, para a gente vir a discutir, porque a gente vai criar o baixo para ela, que é uma coisa que foi uma demanda aí, que eu vou seguir sempre nas aulas agora, que me pediram, que é criar as baixarias para as músicas na aula, tá? Depois a gente tem que até revisar a do Feitiço da Vila, que ficou aí pendente aí para a galera criar e me mostrar algumas coisas. Tá. Então a harmonia da segunda parte foi essa, sempre em Ré menor e vai para o quarto grau, é só isso que tem. A gente às vezes cria, estigmatiza, acha que é uma coisa muito complexa e ela é super simples. A harmonia é uma música que tem uma harmonia simples, sobretudo na segunda parte, que ela simplesmente vai para o quarto grau e deu. Tá? Dúvidas? Vamos lá. Uma coisa que eu gostaria, Matias, é que sempre que tu trouxesse uma música nova, que tu falasse da balada dela. A levada? Da levada, Boa. isso, da levada. Boa. É que tu, de repente que tu colocasse ela escrita no início da partitura, tu poderia fazer isso? Colocar assim o ritmo dela escrito? Pô, agora tu lembrou um negócio que eu tô devendo há mais de 6 meses e aqui agora vai rolar, tá? Que é o videozinho das levadas para todo mundo, tá? Tô devendo mesmo, já me pediram, já prometi, não fiz. Mas, ó, hoje eu tô só nas coisas que eu prometi, não fiz. Mas algumas eu fiz também, né? A gente viu coisa aí, foi muitas horas de aula aí, muita coisa que a gente debateu, mas algumas eu não consegui completar. Que é as levadas, tá? Que é o que você tá falando, a Vera tá falando das levadas. Essa música, Vera, é uma levada de choro. Samba, canção e choro é a mesma levada, é a mesma coisa. Né? A grande diferença entre um e outro é que um tem letra e outro não. Claro que quando é para voz humana, para voz, né, cantar, as melodias não vão ter os saltos que nem na música instrumental, a quantidade de saltos, a extensão às vezes da música instrumental, né? Tem suas peculiaridades, é uma coisa que é instrumental e cantada. Mas no choro e no samba canção são muito próximos, os ambientes são muito próximos, os músicos são os mesmos, para começar, tá? E claro, quando for cantado, a gente adapta, às vezes, inclusive as músicas, a não terem certas... A gente adapta, tem muita melodia que se adapta para quando vai cantar, porque ela tem uma extensão muito grande, a gente adapta alguma frase que outra para que ela fique dentro da possibilidade da voz cantada, né? Que vai lá suas duas oitavas, né? No instrumento violão, por exemplo, a gente tem, né, dó... Tem 4 oitavas aqui rolando, né? Dó, né? Então, isso é impensável para a voz humana, o tamanho dessa extensão. Então quando é coisa cantada, a gente faz algo
mais dentro, né? Menos de 2/8, tá? Então a levada é choro, tá? Então é o famoso garfinho, Vera. Tum, tá, que a gente fala, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Esse é o garfinho infinito. E é importante que ele seja constante, que ele não seja assim, ó. O choro, ele flui, né? A samba canção, ele flui. Então tem que ser tudo legato, né? Então ele fica tudo... tudo soa, entendeu? Não seca nunca. Tá? Mais dúvidas? Nada? Estamos feitos, então? A primeira parte está feita? Então, é o seguinte... ficamos por aqui no conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Eu vou criar a baixaria para essas músicas, que serve para todos os instrumentos, né? Claro que a gente sempre pensa mais no violão, mas a baixaria é a linguagem da baixaria. É a linguagem do, vamos dizer, contraponto, né? Que a gente acabou de falar, né? A linguagem do contracanto, contraponto dessa música, né? Que sempre tem um instrumento fazendo essa resposta na região grave, né? Na música brasileira é muito constante isso. E a gente vai criar na próxima aula. E daí eu já lanço agora durante a semana o playback, tá? Dela, tá? O playback que é o áudio do acompanhamento, para que vocês possam tocar a melodia no instrumento de vocês, ou tocar um violão junto, fazer a baixaria, tocar a percussão, cantar, se for numa tonalidade possível. Se não for numa tonalidade que fique boa, depois eu passo um aplicativo também. Não é o ideal, mas nesse aplicativo a gente consegue trocar o tom, adaptar, né? Para vocês treinarem o canto ali, pelo menos para achar uma tonalidade boa, e depois a gente grava uma base em outro tom, tá? Play do Nervos de Aço, então tá anotado aqui. Então, agora, para não me esquecer também as levadas, tá? Essa das levadas, eu tô me enrolando porque não é assim, né? Não é só pegar o negócio é edição de vídeo, né? É a edição das partituras de tudo, né? Às vezes a galera pensa assim, que é só... Não tem descaso, o problema é que tem que ser... E outra coisa, uma coisa bem definitiva, se a gente vai falar uma coisa sobre levadas, assim, que gravação tem que ser uma coisa muito... Apesar de que a gente tá há algum tempo, né, passando assim, não é um trabalho fácil. O músico teve que aprender uma meia dúzia de áreas fora da música nessa pandemia aí para conseguir, né, manter. Fala, Vera. Na verdade, na minha forma de aprendizado, que é sempre meio diferente dos outros, eu prefiro, na verdade, que cada canção se fale um pouquinho de como é levada, porque eu acho que isso me ajuda mais. Não, isso eu sempre vou fazer. Então, acho que nem é tão importante pegar assim só, sabe, porque daí é muita informação, parece, sabe? Não, isso não te preocupa, isso já é certo que eu vou fazer. Mas é que muita gente pede, e realmente eu entendo o pedido da galera, para que tenha os vídeos, os resumos das levadas, né? Porque... Mas a outra coisa é que vocês podem recorrer sempre aos vídeos das aulas também. Quem esquecer a levada ou quiser rever a levada, tá aqui, né? O vídeo vai ficar disponível no YouTube depois. Então, bem simples. Acessa o vídeo lá, chega nessa parte da aula e para poder, né, buscar, repetir, adaptar para o seu instrumento. Estou fazendo no violão aqui, posso fazer em outros instrumentos, mas, por exemplo, no piano vai ser um desastre se eu tentar ajudar vocês, porque eu não toco, não vou conseguir fazer nem mostrar a levada para vocês. Tá, tô começando agora. Legal. É legal. Tá, gente, mais alguma dúvida sobre a música, sobre a aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje especificamente? Não? Então tá, vou dispensar toda a turma aqui, só fiquem mais um minutinho aí, a turma que chegou hoje, tá? Uma boa tarde a todos, espero vocês no sábado, hein? E é importante, no sábado eu vou tratar já vou deixar aqui avisado, porque daí vai facilitar. Os que têm interesse na presencial da semana que vem, tá? Me mandem
Peraí, alguém deixou o áudio aberto de novo aí. Pera um pouquinho, quem é? Aí, beleza. Agora não é no Jota. O Jota já até saiu. Quem tem interesse na presencial da semana que vem, no dia 4, que vai ser o retorno da aula presencial, mande no WhatsApp, ó, tenho interesse em ir no dia 4 na aula, 14 horas, das 14 às 16, tá? Que vai ser no Instituto Ling. Daí eu vou receber os pedidos. Se passar de 10, eu faço uma lista aí de espera para a gente fazer a rotação. Mas então, na semana que vem a gente vai retornar ao presencial, só que com todos os cuidados e no limite de 10 pessoas. Essas pessoas que quiserem ir, já me mandem no WhatsApp, dizendo, tem interesse em ir, porque daí eu vou ter que fazer um cadastro, vai ter todo um cuidado ali com quem vai ir, tá? Pra gente ter um controle direitinho. Então me mandem, tá? Só vou dar antes. Podem mandar no sábado também, tá? No sábado eu vou fechar a lista. Então, quem quiser, já manda, que eu já vou salvando aqui. Tá beleza? Estão dispensados, então a turma que já é de sempre aí. Os que estão chegando hoje, só mais um minutinho que eu vou tratar algumas coisas, principalmente tirar alguma dúvida. Boa tarde a todos. Abraço, Matias. Um abraço, Matias, Matias. abraço. Boa tarde. Matias. Beleza, então. Ó, quem ficou aí dos novos. Primeiro, eu já vou abrir aqui para se tem alguma dúvida, tá? Kleber tá aí, Cauã, Pedro. Abram aí se tiverem alguma dúvida, deem um alô. Ficou em dúvida, alguma coisa não entendeu da aula, por favor. Pode falar, Kleber. Não. Tô entendi, beleza aí. Eu vou só tentar colocar ela na partitura, que eu não sei ler cifra, né? Ah, tu lê mais a parte do... Então toca a melodia dela. Toca a melodia dela, depois a gente joga essa partitura aí de harmonia também pra ti. Treina a melodia essa semana, legal, pra gente poder tocar junto com o playback, e depois a gente vai falando sobre isso da harmonia pra ti escrita, né? A harmonia chapada na pauta, né? Mas vai treinando a melodia, que a gente vai analisar a melodia depois também, então é legal tu vai fazendo essa construção aí nessa semana. E a aula da quarta tem muito a ver com o que a gente fez hoje. A gente tem umas variações, mas a aula da quarta é sempre música nova e trabalhando a música. Volta bem no início dela para me dar uma olhada, só para me gravar aqui. Uhum. Ó. Legal. Mas a aula vai estar no grupo do YouTube, tá? Na página do YouTube, no YouTube Oficina de Choro, tem lá a biblioteca de aulas. Pode rever tudo que a gente tocou hoje. Tá. Alguma dúvida mais, galera? Antecipada aí? Eu queria ver das oficinas ou da música? Do que tu quiser. Ali as idas aos diminutos, eles não são do campo de Fá e Ré, né? Eles são o que a gente chama de minuto de ascendente e descendente para movimento cromático. É movimento cromático, e esses diminutos eles servem de dominante para o próximo acorde. É o diminuto ascendente e diminuto descendente. Eles são acordes que servem para preparar o próximo. É muito comum, tá? A gente unir cromaticamente, tá? Quando a gente tem o 2-5-1, né? O Sol menor do A7 Fá, entre o Fá e o Sol menor, entre o 1 e o 2, é muito comum a gente unir através dos diminutos. Essa música tem as duas formas que a gente une, o ascendente e o descendente. Tá? Então é bem legal, tu analisa em outras músicas, tenta fazer isso aí em outras músicas para tu fazer esse caminho, né? Quando a gente fizer o descendente, a gente vai estar com o acorde o 1 com baixo na terça, né? Fá com baixo em Lá, daí a gente inverte o caminho do baixo. O caminho, a condução de baixo é uma das coisas mais importantes que tem na música em geral, mas eu tô falando especificamente do choro, é muito importante ir descobrindo essas conduções de baixo, tá? É interessante, vamos saber. Eu queria saber, assim, é uma turma que se entra só na oficina? São duas, tá? É a do sábado e da quarta, tá? Especificamente para quem está entrando agora,
Vai ter alguns materiais especiais para vocês, tá? Eu tô esperando todo mundo entrar, porque muita gente não acessou hoje. Mandou e-mail e não acessou. Eu digo referente, por exemplo, tem de pandeiro e percussão, né? Tem de Dos instrumentos. A gente não tá fazendo mais. A gente não tá fazendo separado pros naipes. Por causa da pandemia, porque a gente não teve como fazer, não teve como separar em salas e coisas. Então eu estou fazendo essa aula que está servindo para todo mundo. Futuramente, provavelmente a gente consiga voltar aos naipes, né? Que a gente fazia mais aos instrumentos de base, instrumentos solistas, né? Que daí tem essas especificidades. A pandemia teve que cortar isso porque a gente não teve como fazer essas separações todas pela logística mesmo. Mas depois, quando voltar, eu te aviso. Tá bom. Então, vai acompanhando, porque essa aula com certeza tu vai servir para ti, ainda mais que os instrumentos que tu toca O vai interesse servir. era muito composição e tal, mas eu queria saber dos instrumentos também. Vai voltando. Essa aí vai voltar. A composição tu vai adorar, porque no sábado a ideia é criação musical. Tu vai ver no sábado, a gente vai falando mais especificamente. Pedro e Cauã, alguma dúvida que eu possa contribuir? Não, só as aulas de quarta-feira e sábado vai ser sempre 1 hora? 14 horas. 1 hora. 14 horas. Não, eu digo mais 1 hora de duração. A duração, em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Às vezes, não muitas vezes, porque eu não gosto de aula muito extensa. A gente dá uma estendidinha se o conteúdo. Tudo depende do conteúdo e da interatividade, assim, né? Se a galera estiver participando